nessa quarta-feira profética eu quero trazer uma palavra aos nossos corações. Eu creio que o Senhor vai falar com você nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós chegamos hoje à tarde, e aí já tínhamos alguns compromissos e a gente nem conseguiu descansar ainda, mas vamos lá. Eu orando ao Senhor, pedindo que o Senhor falasse conosco, falasse comigo a respeito daquilo que Ele tem para falar nessa quarta-feira profética, e eu comecei a ligar com aquilo que nós estamos vivendo. Eu gosto muito de transmitir algo para a igreja, de transmitir algo do meu coração, que Deus colocou no meu coração, sempre conectado com aquilo que Deus está fazendo, sempre estando sensível àquilo que Deus está fazendo, na estação que Deus está fazendo. E eu sou muito grato a Deus de poder desfrutar da bondade de Deus. Quantos estão desfrutando da bondade de Deus? Talvez você não consiga enxergar isso na sua vida, na sua casa. Talvez é porque você vive comparando a sua vida com a do outro. E é por isso que você não tem enxergado aquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua história. Mas eu estou muito feliz com aquilo que Deus está fazendo. E nós estamos desfrutando de tanta bondade de Deus. Deus faz além daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pedimos. E aí, esse tempo lá nos Estados Unidos, o Senhor sempre nos leva para lá e Ele fala com a gente lá de forma poderosa. Essa vez foi a vez que a gente mais descansou. A gente chegou lá, tinha alguns compromissos que não aconteceu, para a glória de Deus. E aí nós pudemos ter um tempo de desfrutar, de um tempo de descanso em família. Fazia muito tempo que a gente não fazia isso, uma viagem que a gente descansou bastante. Quem está descansado, irmão, não quer guerra com ninguém, né? Eu gostei do que o pastor Renan falou aqui domingo passado. Vou até postar aquilo. Cadê o pastor Renan? Por aí. Ele falou assim: irmãos, o pastor está descansando. Eu nem falei com ele ainda sobre isso. O pastor está descansando. E normalmente quem não descansa vai falar mal de quem descansa. Eu gostei daquilo, porque às vezes a gente está precisando descansar. Às vezes a gente quer desistir, a gente quer parar. E quando a verdade é só descansar. Então foi um tempo muito bom. E a gente está desfrutando de tanta bondade de Deus. Então foram 16 dias de paz, irmão. Fazia tempo que eu não vivia 16 dias de paz, né? Longe da igreja é paz. Brincadeira, mas foi um tempo de paz. E eu comecei a refletir sobre isso. Senhor, que bondade. Como é maravilhoso descansar, desfrutar da bondade do Senhor. O Senhor fez além daquilo que a gente pede, daquilo que a gente busca. Mas começamos a pensar sobre isso, comecei a pensar sobre isso, e a lembrar dos tempos de tempestades também. Porque pode ter certeza que aonde tem paz já teve tempestade. E aonde tem paz, aonde tem tempestade também tem paz. A Bíblia, a palavra de Deus é repleta de textos que nos ensinam isso. Que nós temos períodos de paz, mas também temos períodos de tempestade. Ou temos períodos de tempestades, mas também teremos períodos de paz. E o Senhor começou a lembrar momentos de tempestades que eu já passei com a minha casa, com a minha família. Porque talvez você veja assim, o pastor está desfrutando de algo que Deus preparou para ele, uma paz. Mas se eu te contasse as tempestades, irmão, você diria, misericórdia. Então não julgue o tempo de paz na vida de alguém, porque você não sabe o que aquela pessoa passou nos dias de tempestade. E talvez você entrou aqui nessa quarta-feira profética, talvez você está conectado online com a gente. Você pode estar passando ou um período de paz, ou um período de muita tempestade.
Você pode estar desfrutando talvez num período de paz, ou você pode estar no meio de uma violenta tempestade interna na mente, em casa, no trabalho. E se a gente fosse fazer aqui um levantamento, talvez a maioria esteja num tempo de tempestade, de lutas. Então não julgue, não fale de alguém que está vivendo um período de paz. Pode ter certeza que já passou por longos períodos de tempestade, momentos em que pareciam ser o fim, que a sensação é que essa pessoa estava à deriva, que não tinha mais saída, que as ondas se levantaram, o vento soprou forte, a chuva ficou intensa, os dias ficaram nublados. Pode ter certeza que pessoas que estão vivendo uma temporada de paz já viveram grandes temporadas de tempestade. E por isso que o título da nossa mensagem essa noite, para falar sobre isso, é aprendendo com as tempestades da vida. Você pode repetir isso comigo? Aprendendo com as tempestades da vida. Quem aqui já passou por tempestade? Dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor, faz barulho para Jesus. Quem já passou por prova, por luta, por dificuldade, por dias difíceis? Glória a Deus por isso. Porque se não fosse os dias de tempestades, nós não viveríamos os dias de paz. Quem é que precisa de paz? É quem já passou por tempestade, ou quem está passando por tempestade. Eu quero declarar sobre a sua vida uma estação de paz em nome de Jesus, uma estação de bonança, porque você serve a um Deus que acalma a tempestade. Você serve a Jesus que um dia olhou para uma tempestade e disse: acalma-te agora. E toda aquela turbulência, toda aquela tempestade, tudo aquilo que estava chacoalhando o barco, que parecia que o barco ia virar, por causa de uma palavra de Jesus, a tempestade cessou. E eu quero declarar essa palavra sobre você nessa quarta-feira profética. Eu quero declarar a paz de Deus sobre toda a tempestade que você esteja vivendo, nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua vida física, no seu casamento, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Eu declaro a paz do Senhor agora em meio à tempestade, em nome de Jesus, porque aquele que acalma a tempestade está aqui nessa noite. Aquele que acalma a tempestade está na sua casa essa noite. Em nome de Jesus eu declaro: acalma-te, tempestade. Mas eu quero encorajar você nessa quarta-feira profética. O que é que nós podemos aprender com as tempestades da vida? O que fazer ou não fazer em meio às tempestades? Qual deve ser o meu comportamento em tempestades? E aí, pensando sobre isso, vivi um tempo de paz. Mas em 2018, nós fomos para os Estados Unidos também. E a gente viveu um período lá, gente, de muita tempestade, longe de todo mundo. Sabe o sonho americano de ir morar nos Estados Unidos? A gente foi ter contato com isso. E a gente voltou de lá, sabe quando a gente voltou para o Brasil, em 2018. E aí hoje o Senhor nos levar várias vezes para lá, e a gente poder agora viver uma nova estação, um novo tempo, um tempo de paz. Isso é maravilhoso. Mas nós precisamos aprender o que é que Deus tem para nós. Em Atos capítulo 27, eu me lembrei dessa história de um homem de Deus chamado Paulo, aonde ele passou por diversas tempestades físicas, emocionais e até literais. No versículo 9, a palavra de Deus diz assim: tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornará perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu:
Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarreterá grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudeste, sudoeste e noreste. Versículo 13 diz assim: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começam a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando de abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Cristo, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram âncoras de polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as âncoras que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair.
pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Versículo 36. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. E aí versículo 40 começa a piorar as coisas. Cortando as âncoras, deixaram-nos no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo, que estava preso, e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou pedaços do navio. Dessa forma, todos, repitam comigo, todos chegaram a salva em terra. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. A tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que tem o poder de falar conosco, de transformar as nossas vidas. Que o Senhor nos ensine aqui nessa noite, nessa quarta-feira profética, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, aquilo que o Senhor tem para nos falar. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais. Nós queremos te ver, nós queremos te ouvir, nós queremos ser tocados pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, em nome de Jesus, amém. O que é que nós podemos aprender com as tempestades da vida? Essa história que nós acabamos de ler de Paulo, que sofre um naufrágio, algo que começou de forma simples, mas que foi se agravando, algo que começou de forma tranquila, mas foi ficando pior, e assim parece as nossas vidas. Aquilo que no começo parecia tão inofensivo, aquilo que parecia só ser algo tranquilo, algo que ia passar rápido, algo que parecia que no outro dia ia se resolver, parece que aquilo começou a aumentar, parece que a tempestade começa a aumentar, parece que o vento começa a bater mais forte, parece que as ondas começam a crescer cada vez mais, e aquilo que no começo parecia ser tão pequeno, se tornou algo grande na vida deles, se tornou uma grande tempestade. Mas aqui nesse texto nós temos tantas verdades poderosa que nós podemos aprender, porque é um fato, é uma verdade. Todos nós já passamos por tempestades, e todos nós vamos passar por tempestades. Não tente enganar você mesmo. A vida com Jesus não é uma vida que nunca iremos passar por tempestades, mas Jesus nos garante que em meio às tempestades Ele estará no barco com a gente. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Em meio às tempestades, Ele também vai acalmar as tempestades. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Então a promessa de Jesus é: vocês nunca terão tempestades na vida. A promessa de Jesus sempre foi: eu estarei com vocês em meio às tempestades. Se eu não acalmar a tempestade, se a tempestade não passar, fica tranquilo, eu estarei no barco com você. Essa é a garantia que nós temos. Então nós podemos aprender tantas coisas aqui nesse texto, mas
Em meio às tempestades, primeiro, escute os conselhos. Primeira coisa. Em meio às tempestades da vida, nós precisamos aprender a ouvir, escutar e acatar alguns conselhos que as pessoas nos dão. Porque talvez, na ânsia de querer resolver as tempestades da vida, de querer resolver os problemas, nós vamos do nosso jeito, nós fazemos com o nosso entendimento, nós fazemos com as nossas, baseado nas nossas experiências passadas. E porque nós não ouvimos os conselhos, nós nos damos muito mal. Nós começamos a ler no verso 9. O verso 9 começa falando que Paulo falou para eles: a navegação vai ser perigosa. A viagem vai ser desastrosa. Paulo avisou assim, vai acarretar em grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Paulo estava tentando dar um conselho para eles. Não é melhor a gente ficar aqui, e nesse contexto Paulo estava preso. Então olha só, era um preso, um prisioneiro do navio, que carregava prisioneiros, dando um conselho ao centurião, que era responsável pelos prisioneiros. Mas o centurião não quis ouvir. O texto diz, no verso de número 11, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. O que fazer em meio às tempestades? Escute conselhos de homens e mulheres de Deus. Mas eu sou o dono do navio. Já começou errado. Se você é o dono do seu navio, você está errado. O dono do seu navio tem que ser Jesus. Já começa aí. O centurião ouviu o capitão, o dono do navio, mas não ouviu Paulo. Não ouviu o conselho de Paulo. E aí tem um ditado que diz: quem avisa amigo é. Talvez quantas pessoas tentaram te avisar: ei, cuidado. Ei, está errado. Ei, se continuar desse jeito, algo ruim vai acontecer. E aí você simplesmente olhou para que essa pessoa que queria o seu bem, uma pessoa de Deus, conhecedor da palavra, você olhou para essa pessoa e disse: está amarrado. Vira essa boca para lá. Você está falando que a minha vida vai dar errado. Você está falando que, como é que Paulo falou, né? Vai ser desastroso essa viagem. Paulo estava tentando avisar: ei, escute o conselho. Mas aqueles homens, quem você pensa que é, Paulo? Que experiência você tem, Paulo? Você é montador de tenda. Você é dono de barco? Você é dono de navio? Quantos anos de experiência você tem, Paulo, para falar que a viagem vai ser... Não, você é prisioneiro, vai para lá. Deixa com quem entende. Deixa com quem tem experiência no assunto. E é por isso que muita gente não consegue sair de algumas tempestades, porque pessoas tentaram te avisar. A palavra do domingo tentou te avisar, a palavra da quarta-feira tentou te alertar, mas você ouviu e não seguiu aquilo que foi aconselhado a você. Posso ouvir um amém? Só para não deixar eu sozinho assim. Quantas vezes nós nos damos mal, nós entramos em tempestades que poderiam ser evitadas, situações difíceis que poderiam ser evitados, que a esposa tentou me avisar. Minha esposa está ali. Cadê as irmãs? Dá uma glória a Deus aí, irmãs. A hora é essa. A hora é essa, irmã. Que a esposa tentou avisar e você fala assim: fala, Deus. Eu vou falar de novo. A esposa tentou avisar. Isso. Ou o marido tentou avisar. Fala, Deus. Quantas coisas que as pessoas que nos amam tentam falar: olha só, cuidado. E o que a gente fez? Está querendo o meu mal. Quem ele pensa que é? É um prisioneiro
Queridos, nós precisamos aprender a discernir as estações, os ventos. Paulo não entendia muito de navegação, mas Paulo era um homem de Deus, sensível à voz de Deus. Ele discernia no Espírito. Os homens estavam agindo de forma natural, mas Paulo estava tendo discernimento de forma sobrenatural. Aqueles homens estavam indo mediante as experiências pessoais, naturais da vida. E Paulo estava tentando alertar eles de forma sobrenatural, de forma espiritual. Ei, cuidado. O barco tinha um capitão, tinha um dono, tinha marinheiros, tinha soldados. Todos eram os entendidos, sabiam o que estavam fazendo e não deram ouvidos aos conselhos, agiram no natural e não no sobrenatural, preferiram se basear nas experiências passadas do que ouvir um conselho de um homem de Deus que estava no barco. Quantas vezes Deus tentou chamar sua atenção? Quantas vezes Deus enviou pessoas? Deus tentou usar o vizinho que você não gosta. Deus tentou usar a vizinha que você não gosta. Deus tentou usar o profeta. Deus tentou usar o pai e a mãe. O pai e a mãe falou assim: não vai, não faz isso, você vai se dar mal. Não, meu pai e minha mãe é chato. Meu pai e minha mãe não sabem nada. Meu pai e minha mãe é careta. Quantas vezes o pai e a mãe tentou avisar? Quantas vezes o avô e a avó tentou avisar? Quantas vezes o líder tentou avisar? Quantas vezes pessoas tentaram dar um conselho para você? Então nessa quarta-feira profética eu quero encorajar você. Comece a escutar os conselhos que vêm do céu para você. Porque a palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Incline os seus ouvidos para os conselhos que pessoas de Deus estão tentando dar para você. Você pode evitar muitas tempestades ouvindo os conselhos de pessoas que são guiadas por Deus, direcionadas por Deus. Segundo, não ignore os pequenos sinais. O que eu consigo aprender com as tempestades da vida, pastor? Não ignore os pequenos sinais. Olha o que diz o verso 13. Começando a soprar, que está escrito aí, gente. Verso 13, põe aqui para mim. 27, 13, põe aqui para mim. Quando começou a soprar o quê? Vocês estão lendo aqui, gente? Suavemente o vento. Como é que a tempestade começou? Suave. Parecia tão inofensivo. Parecia que não ia dar em nada. Parecia que era só uma brisinha suave. O texto diz: começando a soprar suavemente o vento do sul. Eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Eles pensaram: deu certo. Está vendo? É só um ventinho. Eles ignoraram os pequenos sinais. Quais são os pequenos sinais que você está ignorando no seu casamento? Quais são os pequenos sinais que você está ignorando da sua fé? Parece que você não sente mais o que você sentia antes. Parece que você não se comporta mais. Pequenos sinais. Você já não chora mais na presença do Senhor. Você já não busca mais conselhos. Você já não mais estuda a palavra. Você já não frequenta mais como você frequentava os cultos. O Senhor já parece que não é tanto assim a sua prioridade. Quais são os pequenos sinais? Porque foi um pequeno sinal. Começando a soprar suavemente o vento. Versículo 14 diz assim, pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte.
o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim ficaram à deriva. Quais são os pequenos sinais que você não está percebendo? Está vindo uma tempestade por aí, cuidado. Está se levantando um tempo ruim por aí, cuidado. Não negligencie os sinais, os pequenos sinais. Queridos, dificilmente nós não vamos notar, perceber que está vindo uma tempestade por aí. Dificilmente. Toda vez que uma tempestade começa a se formar, a gente olha para o céu e a gente fala, olha lá, ó. Começou a esfriar, começou o vento soprar mais forte. Olha a nuvem lá. Parece que Deus faz de propósito. Toda vez que vem vento forte, você prestar atenção, não estiver dormindo, mas você olhar para o céu, vem um sinal antes, está vindo tempestade. E talvez você ignorou os pequenos sinais, e hoje a sua casa está vivendo uma tempestade turbulenta, fortíssima, porque talvez você ignorou os pequenos sinais. O que no começo era só uma brisinha, parecia que ia passar rápido, parecia que até que era uma brisa de alívio. Não, era já Deus mostrando para você, olha, não ignore os pequenos sinais. Eu quero declarar sobre a sua vida que a partir de hoje, depois dessa quarta-feira profética, você terá sensibilidade no espírito, você vai ter discernimento para perceber os pequenos sinais. E quando você perceber os pequenos sinais que estão se levantando como tempestade na sua vida, você não vai ser pego de surpresa, você vai estar preparado para passar estações difíceis na sua vida em nome de Jesus. Que você não seja mais pego de surpresa com as tempestades, mas você esteja pronto para enfrentar as dificuldades, porque os sinais sempre aparecem. Não ignore os sinais que estão aparecendo. Terceiro, lance fora todo o peso. Versículo 14 diz assim, ó. Versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Violentamente, a tempestade estava grande. Gente, eu não gosto nem de imaginar. Eu nunca passei uma tempestade num barco. Quem que já passou uma tempestade num barco? Já passou, irmão? Misericórdia. É gostoso? Dá medo? Não. Imagina, ó, o texto está dizendo: violentamente estavam sendo castigados pela tempestade. E o que eles fizeram? Eles começaram a lançar fora a carga. Terceiro, lance fora todo o peso, toda a carga. Queridos, pior do que ser castigado pela tempestade é tentar passar por ela segurando as cargas e os pesos que você não deixou para trás. Quem está pegando isso comigo aqui? Pior do que tempestades se levantarem contra você é você tentar passar por essas tempestades segurando um peso, uma carga que você não deixou para trás. O que é que pode ser esse peso? O peso do passado, situações mal resolvidas do passado que você está arrastando até hoje. E é por isso que vem tempestade atrás de tempestade e parece que não acaba mais a tempestade. É porque você está tentando passar por tempestades difíceis, estações difíceis da sua vida, segurando o peso do passado, o peso do pecado, um pecado que você não consegue se libertar, um pecado que você está praticando, um pecado que está sendo peso na sua vida e você não consegue abandonar, o peso talvez da culpa, de algo que você fez lá para alguém no passado, e você carrega um peso de culpa, e por isso que você está talvez em uma tempestade violenta, e parece que a coisa não tem paz, é porque você está tentando passar por tempestades, segurando o peso dentro do seu barco, pesos de culpa do passado. Ou esse peso pode ser o peso da comparação. Você carrega o peso da comparação, você sempre está se comparando. Você sempre está colocando numa posição de comparação.
Ou então esse peso pode ser o peso da manipulação de pessoas. Você está sempre sendo manipulado por pessoas, você não consegue se libertar disso. O peso da frustração do passado, o peso da falta de perdão. Qual é o peso que você está carregando e está impedindo você de viver uma estação de paz? Qual é o peso que está aí no seu coração, na sua mente, nos seus ombros, dentro da sua casa, que você está tentando vencer as tempestades da vida, carregando os pesos do passado? Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Hoje, nessa quarta-feira profética, você vai deixar todo o peso para trás. Tudo aquilo que está sendo carga para a sua vida, tudo aquilo que amarra você, tudo aquilo que impede você de viver uma vida leve, em paz. Nessa noite, nessa quarta-feira profética, o Senhor quer que você deposite no altar. O Senhor quer que você lance sobre Ele todo o peso, toda a carga, tudo aquilo que está impedindo você de viver uma nova estação de paz em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que é peso para você, se desfaça disso na tempestade. Quarto, o que é que eu aprendo com as tempestades da vida? Não seja movido pelas estações. Versículo 20 diz assim: não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Eles começaram então a ser movidos pela estação de tempestade, de chuva, de tempo nublado, não tinha sol. O texto diz isso, muitos dias já sem a luz do sol, o tempo fechado, trevas, sem ver as estrelas, porque eu consigo imaginar, no meio de um mar, onde tem a ausência da luz do homem, né? Das luzes forçadas, a luz natural aparece, as estrelas aparecem, mas eles estavam vendo dias de tempestades, aonde não tinha mais a luz do sol, não tinha mais as estrelas, e eles começaram a se mover por isso. Eu quero encorajar você nessa noite, em meio às tempestades, não seja movido pelas tempestades, não seja movido pelo aquilo que você está vendo, seja movido pelo seu propósito, seja movido pela palavra, seja movido por aquilo que você crê, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Já faz muito tempo que eu não vejo a luz no fim do túnel, parece que eu não vejo mais o brilho do sol, parece que eu não vejo mais as estrelas. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida: tire os seus olhos daquilo que você está vendo, tire os seus olhos daquilo que é natural e coloque os seus olhos naquilo que é sobrenatural. Coloque os seus olhos naquilo que sustenta você. Coloque os seus olhos no poder da palavra. Coloque os seus olhos no poder de Deus. Coloque os seus olhos no Deus que é criador, no Deus que não perde controle de nada. Em meio às tempestades, não seja movido por sentimentos, não seja movido por aquilo que os seus olhos carnais estão vendo, mas seja movido por aquilo que o seu coração crê. Na palavra, num Deus fiel, num Deus verdadeiro. Não desista. Deus tem um propósito. Deus tem uma saída, por mais que os seus olhos não estão vendo. Quinto, não tenha medo, se posicione. É o que eu consigo aprender em tantas tempestades que eu já passei na minha vida. Não tenha medo, se posicione. Olha o que acontece no versículo 21. Versículo 21 diz assim que: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse. O que Paulo fez? O que Paulo fez? Levantou-se. Sabe por que talvez você não consegue sair de uma tempestade? É porque você está prostrado em meio à tempestade. Mas um homem de Deus se levantou ali naquele barco. Um homem de Deus se levantou ali em meio à tempestade. Um homem de Deus que carregava o poder da palavra dentro dele.
Um homem de Deus que tinha experiências profundas com o Senhor, com Jesus Cristo. Um homem que sabia que um dia Jesus acalmou a tempestade. Um homem que no meio da tempestade, no meio daquilo que eles estavam vivendo, ele se posicionou, ele se levantou. O texto diz, ele se levantou, versículo de número 21. Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora eu recomendo-lhes que tenham coragem. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: coragem, irmão. Coragem. Coragem. Ah, pastor, mas a tempestade está forte demais. A onda está tão alta, pastor, eu tenho medo. Eu tenho medo do barco virar, eu tenho medo do que pode acontecer. Então eu prefiro ficar aqui, ó. Eu escolhi um cantinho lá e estou escondido aqui, ó. Eu fechei o meu olho e estou assim apavorado. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: coragem, não tenha medo, se posicione em meio às tempestades. Ele diz: coragem, homens, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa quarta-feira profética. As tempestades que se levantarão contra você, contra a sua casa pode ser atingido, o seu carro pode ser atingido, a sua casa material pode ser atingido, mas a sua vida, a vida dos seus, não serão tocados em nome de Jesus. A sua vida não será tocada em nome de Jesus. O Senhor vai preservar a sua vida em meio às tempestades. Não tenha medo, se posicione em meio às tempestades, porque Ele é contigo, Ele é com você, Ele vai preservar a sua vida. Se você recebe, aplauda ao Senhor, glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Ele disse para aqueles homens de forma encorajadora: tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo, o anjo do Deus a quem eu pertenço, a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, Paulo. Queridos, o problema não é ter medo. Paulo poderia ter sido tomado pelo medo ali. O problema não é ter medo, o problema é você deixar o medo governar você. O problema é em meio aos problemas, às dificuldades, às tempestades, você ser governado pelo medo e não pela palavra e pelo poder que você carrega. E aí aquele anjo diz para ele: não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Olha o que é isso. Porque Paulo se posicionou, porque Paulo não teve medo. Não apenas a vida dele foi poupada, mas de todos foram poupados. Deus poderia fazer isso. Deus poderia olhar para aquela navegação e falar assim: não, só Paulo vai se salvar. A vida dele eu preservo. O resto, que não ouviu o conselho, que foi pela sua própria experiência natural, esses vão morrer. Mas olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Porque Ele não cedeu o medo. Ele se levanta naquele lugar. Ele se posiciona em oração, como ele disse: ontem à noite, em meio à tempestade, eu orei e o Senhor me visitou, o anjo veio. Ele se posicionou na palavra, ele se posicionou como uma voz profética, ele se levantou no meio da tempestade sem medo. Ele declarou para aqueles homens: tenham coragem, não tenham medo, vocês serão preservados. O navio vai quebrar, o navio vai naufragar, mas vocês serão salvos. Ele se levantou como voz profética. Eu quero declarar sobre a sua vida: se você não ceder ao medo, se você em meio à tempestade não ser governado pelo medo, mas se você se posicionar na sua casa, no seu trabalho, se você se posicionar no seu chamado em Deus, se você se posicionar naquilo que Deus tem para você, você vai vencer as tempestades, a sua vida vai ser preservada. E não só a sua vida, porque você não teve medo, porque você se posicionou, você foi levantado como voz profética, e
todos aqueles que ouvirem a sua voz profética também serão salvos, também serão tocados, também serão preservados, porque você não teve medo, porque você se posicionou em Deus. Muitos serão salvos através do seu posicionamento. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, glorifica o nome de Jesus. A sua casa, a sua família, todos serão preservados por causa do seu posicionamento em fé. Meu Deus, isso é muito forte. Porque Paulo estava naquele barco. Porque Paulo tinha um propósito. Todos foram preservados. Versículo 25 diz: assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Todos. O seu posicionamento faz a diferença. Você pode perder o seu dinheiro na tempestade. O barco foi perdido. Você pode perder o seu carro na tempestade. Talvez você já passou por tempestade na sua vida, você perdeu tudo. Você perdeu dinheiro, você perdeu casa, você perdeu carro. Talvez você perdeu até pessoas. Mas você está aqui nessa quarta-feira profética, sabe o que isso significa? Que mesmo que você perdeu casa, dinheiro, mesmo que você perdeu tudo, você está aqui na presença do Senhor e o Senhor está preservando a sua vida. Você pode perder tudo, irmão. Só não perca a sua fé. Só não perca a esperança. Só não perca a coragem para enfrentar as tempestades da sua vida. O seu posicionamento pode poupar você e muita gente. E sexto, se alimente da palavra em meio às tempestades. Sabe o que você está fazendo aqui nessa noite? Você está se alimentando da palavra. Em meio à tempestade, você decidiu parar tudo e vir para uma quarta-feira profética. E você está se alimentando da palavra. E isso fortalece a sua fé. O texto diz no versículo 33: pouco antes do amanhecer, Paulo insistiu que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias. Irmão, imagina 14 dias. 14 dias de tempestade, irmão. 14 dias do barco quase virando, as ondas enormes. Paulo diz assim, ó, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Paulo está nos alertando aí, cuidado, por quê? Porque talvez as tempestades tenham feito você correr para longe da palavra. Talvez por causa das tempestades, você desanima da fé, você desanima da igreja, você desanima de ouvir a palavra, de ler a palavra, de meditar na palavra. Cuidado, porque a tempestade pode fazer isso. E aí Paulo está falando assim, ó, se alimente da palavra. Versículo 34, ele diz assim, ó, agora eu os aconselho. Vocês não ouviram o primeiro, mas eu aconselho vocês a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Olha a ousadia de Paulo. Ele tinha uma palavra, todos serão salvos, mas ainda não aconteceu. Eles ainda estavam em meio à tempestade. Tendo dito isso, olha o que Paulo fez. Paulo tomou o pão e fez o quê? E deu graças. O que é que isso pode representar na minha vida e na sua vida? É Jesus purinho, o pão vivo que desceu do céu, aquele que foi amassado, esmagado, aquele que foi partido ao meio. Paulo estava fazendo aquilo que ele já sabia o que ele deveria fazer. Eu vou partir o pão, eu vou semear a palavra, eu vou alimentá-los com a palavra, o pão que alimenta. Então Paulo partiu o pão, deu graças, partiu o pão, deu graças a Deus diante de todos,
então o partiu e começou a comer. Versículo 36 diz assim, ó: todos se reanimaram. Todos. Como é que alguém que fica 14, quem já ficou 14 dias sem comer aqui? 14 dias, vamos ver. 14 dias, gente. Ninguém. Cadê o Natanael? 21 dias, Natanael ficou 14 dias sem comer. Você acha mesmo que no meio da tempestade, 14 dias sem comer, eles iam comer um pão? E o texto diz que eles comeram um pão e se reanimaram. Você acha mesmo que um pão, depois de 14 dias, um pão ia dar ânimo, ia dar vigor, ia dar força? Algo profético aconteceu aqui. Algo sobrenatural estava acontecendo. Porque eles inclinaram os ouvidos ao conselho de Paulo. Esse pão estava representando Jesus purinho. É a palavra que, queridos, é a palavra que nos fortalece. A palavra de Deus diz que o homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Talvez você tenha se alimentado bastante do pão dessa terra, mas nessa noite aqui Deus trouxe você para alimentar você da palavra que é viva, da palavra que fortalece, da palavra que pode mudar a sua história, da palavra que pode você em meio à tempestade se alimentar desse pão e receber vigor, receber força para continuar vencendo as tempestades, para não desistir em meio às tempestades. Eu quero declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, a palavra que é viva, a palavra que transforma, a palavra que pode fazer com que a sua vida seja transformada hoje, a palavra que pode penetrar no seu coração e fazer com que você viva uma nova história, em nome de Jesus. Que você se abra da palavra, que você se alimente da palavra, que você viva na palavra, que você baseie a sua vida na palavra, que você medite dia e de noite na palavra, porque é a palavra de Deus que te mantém de pé, é a palavra de Deus que te mantém fortalecido, é a palavra de Deus que vai você acessar aquilo que Deus tem para você, para sua casa e para sua família. A palavra tem poder. E sétimo e último, quero chamar os músicos aqui. O que é que nós podemos aprender? Se alimente da palavra em todo o tempo, em meio às tempestades. E o versículo 7, ponto 7, o que nós podemos aprender? É que a única salvação é Cristo. O barco naufragou. O barco não aguentou. O barco encalhou. Versículo 41. Num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel. E a popa foi quebrada pela violência das ondas. Sabe o que Deus estava mostrando para aqueles homens ali? Que a salvação não está num barco feito por mãos humanas. Que a salvação não está nas coisas dessa terra. Que a salvação não está em você ter mais dinheiro. Que a salvação não está no próximo negócio que você precisa fechar. Que a salvação não está em pessoas. Porque Paulo estava ali e ele não conseguiu salvar ninguém. Paulo era homem de Deus, mas ele não salvou ninguém. Ele apenas estava dando conselhos. O que é que nós podemos aprender então? É que a única salvação é Cristo. Existem tempestades que Deus permite para mostrar o seu poder. E para mostrar para mim e para você, a sua salvação está em mim. A sua salvação não está em quanto de dinheiro você pode ter, na casa, a próxima casa que você pode ter. A sua segurança não está nas coisas dessa terra, porque o barco naufragou. Mas o versículo 44 está dizendo que eles começaram a se lançar na água. Os outros teriam que salvar-se em tábuas
ou em pedaços do navio. Desta forma, o texto diz: todos chegaram a salvo em terra. Porque o pão foi repartido, porque alguém se levantou com uma voz profética naquele navio. Aqueles 266 homens foram salvos, todos. Ninguém se perdeu, ninguém morreu. Os prisioneiros estavam lá, os prisioneiros foram salvos. Sabe o que mostra para nós? Que a salvação está em Cristo. E a salvação que está em Cristo não é porque você merece, não é porque você fez para merecer, porque você fez para ser salvo, mas é porque a graça do Senhor te alcançou, a graça do Senhor me alcançou, e hoje nós temos salvação em Cristo Jesus. Hoje nós conquistamos salvação em Cristo Jesus, através das tempestades da vida, através dos problemas da vida, através daquilo que Deus permite em nossas vidas. Deus está nos ensinando: não há salvação em nada, não há salvação nessa terra, não há salvação em homens, não há salvação em carros, não há salvação em coisas dessa terra, não há salvação no dinheiro. O dinheiro não pode comprar salvação. Não há salvação no seu emprego, não há salvação em um governo, não há salvação em uma nação. A única salvação que existe, a salvação verdadeira, está em Cristo Jesus, aquele que morreu por nós na cruz, aquele que nos deu vida eterna, aquele que nos deu acesso ao Pai, aquele que está no céu reinando, aquele que está preparando morada, aquele que está nos esperando. Um dia estaremos com Ele, um dia morreremos, ou um dia o céu vai se abrir, Jesus vai aparecer, e nós nos encontraremos com Ele, e nós seremos salvos de uma vez por todas desta terra. Um dia nós estaremos na eternidade, e Ele está mostrando, em meio às tempestades, em meio aos problemas, em meio àquilo que está levantando contra você, em meio aos ventos fortes, em meio àquilo que está batendo contra o seu barco, Jesus está declarando para mim e para você, em meio às tempestades: não confie nos homens, não confie no seu coração, não se apegue naquilo que é da terra, se apegue em mim, o seu Salvador, se apegue em mim, o seu Senhor, se apegue em mim, aquele que foi capaz de se entregar numa cruz, de morrer de braços abertos numa cruz, que morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje nós adoramos a Jesus, que está vivo, que reina, a um Jesus que não nos abandona em meio às tempestades. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, nessa quarta-feira profética: tempestades se levantarão contra você, tempestades se levantarão contra a sua vida, mas a salvação está em Cristo Jesus. Jesus não te abandona, Jesus está contigo em meio às tempestades. Jesus te levanta em meio às tempestades, Jesus te fortalece em meio às tempestades. Jesus diz para mim e para você nessa noite: eu sou a tempestade, eu sou aquele que faz a tempestade, eu sou aquele também que acalma a tempestade. Eu sou o seu dono, eu sou o seu Senhor, e eu permito aquilo que eu quiser para mostrar na sua vida o meu poder, para mostrar para você que a salvação está em mim, que não existe outra saída, não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que pode nos salvar, aquele que nos resgatou do império das trevas. Deposite a sua confiança nele em meio às tempestades. Nunca se esqueça que a salvação está em Cristo Jesus. Levante as suas mãos e comece a adorar o nome de Jesus. Comece a falar para Ele: eu confio em Ti.